bem-vindo ao canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná. No História do Judiciário, vamos conversar com o desembargador Gilberto Ferreira. Obrigada, desembargador, por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço e já desde logo quero parabenizar vocês por esta iniciativa importante. Eu gostaria de começar a nossa conversa, desembargador, falando do senhor, do desembargador Gilberto, que gosta de prosa, de rima, de poesia. Como é que começou essa paixão na sua vida? Eu nasci numa pequena cidade chamada Quatiguá. Morei lá até os 7 anos. Meu pai trabalhava no serviço público, chamavam de casa rural, e ele trabalhava com tratores. Arava as terras, ficava um tempo arando a terra e voltava. Eu nasci então nessa cidade. Quando eu tinha 7 anos, meu pai tinha umas terras no interior do estado do Paraná, no município de Curiúva. Meu pai então resolveu tocar aquelas terras, que era a herança do meu avô. Então nós fomos para lá, então aí fomos morar no sítio. E eu tinha lá meus 11 ou 12 anos, eu e minha mãe gostavam de pescar. E meu pai não gostava de pescar. Quando ele ia junto, a gente pedia para ele voltar porque ele atrapalhava a pescaria. E, enfim, um belo dia foi eu e minha mãe pescar, e quando voltamos, de tardezinha assim, ouvimos um barulho diferente em casa. Era um barulho de rádio. Porque até então só uma pessoa, só uma família tinha rádio lá no sítio. E de noite as pessoas iam lá para ouvir o rádio. E aquele dia chegamos em casa e ouvimos aquele barulho. Era um rádio verde assim, chamado Star Sonic. Eu ficava maravilhado, né, com aquele rádio, com aquela maravilha, né, ouvia. Então eu passei toda noite, depois que meu pai ouvia os programas dele, ele gostava da notícia, eu passava a ouvir. Então eu ouvia rádios do exterior, eu me lembro da BBC de Londres, da Rússia, da Alemanha, né, que eles tinham aquele horário para o Brasil, tinha ondas curtas, então o som chegava muito, muito bem. Eu ouvia também as músicas do Rio Grande do Sul, e ouvindo as músicas do Rio Grande do Sul, eles tinham lá trovadores, né? Os gaúchos trovavam muito, era um repente que eles faziam entre um e outro, com rimas, e eu gostava muito daquilo. Então aquilo começou a me marcar. E eu, quando menino, comecei a tentar já fazer trovas também, às vezes topando algum tipo de desafio. Quando chegava alguém que queria fazer trovas, eu enfrentava desafiando e fazia lá minhas rimas todas atrapalhadas. Isso eu era menino. Depois, quando eu fui juiz em São Jerônimo da Serra, um belo dia recebi a visita de um senhor, de um advogado de idade. Ele chegou para mim e disse o seguinte: doutor, o senhor não se importa de a gente conversar todo dia, uns 15, 20 minutos de manhã, sobre temas variados? Eu falei, claro, é uma honra receber o senhor, então o senhor pode vir, todas as manhãs vamos conversar. E ele vinha, todas as manhãs ele vinha para a gente conversar. Ele era um homem muito culto, chamava-se Adalberto Dutra Rezende. O doutor Adalberto era um advogado, já advogado daquela altura aposentado, e eu não sabia, mas ele era um dos maiores trovadores do Brasil. E na medida que nós fomos conversando, ele foi me falando das trovas, do que era a trova, como era a trova. E falou que esse movimento, eles pretendiam fazer lá um concurso de trovas. E esse concurso funcionava assim: eles escolhem um nome, por exemplo, um tema, amor. Daí os trovadores do Brasil inteiro e da língua portuguesa, então tem muita gente de fora também que concorre. E aí eles escolhem as melhores trovas sobre o amor. E daí naquele dia, no dia da entrega dos prêmios, que são meros diplomas, as pessoas que ganham vêm para aquela cidade. E as pessoas da cidade, elas recebem. Então elas não pagam hospedagem, porque elas ficam hospedadas na casa de alguém. Então ele me dizia isso: então nós vamos fazer aqui um movimento desse, vamos receber pessoas, o senhor vai receber alguém na sua casa. E legal. E daí foi feito lá, então, um desses movimentos. E eu recebi na minha casa um trovador de São Paulo, chamado Iso Goldman. Eu também não sabia, mas ele também era um dos maiores do Brasil, trovadores. Em razão disso, eu comecei a gostar, assim mais, né, daquilo que eu já gostava. E depois eu comecei então a desenvolver, porque tem técnica, você tem que fazer a trova de acordo com a metrificação, né? Tem que ter, uma estrofe tem que ter 4 versos, o primeiro tem que rimar com o terceiro, o segundo com o quarto, em regra, mas todos eles têm que ter 7 sílabas tônicas. E o objetivo da trova é fazer com que a declamação fique musical, soe bem aos ouvidos. Então qualquer trova fica bonita, como por exemplo, uma trova que eu sempre declamo para minha amada esposa: quando deito do teu lado e acordo nos braços teus, viajo no céu estrelado e chego mais perto de Deus.
Desembargador, além do senhor escrever poesias, o senhor também tem alguns livros publicados. E como é que surgiu essa paixão e esse despertar pela escrita? O senhor lembra a história das primeiras linhas quando o senhor iniciou o primeiro livro? Bom, escrever eu acho que é uma coisa nata, né? Já meio que nasce com a gente tem uns que tem facilidade para escrever, outros têm facilidade para cantar, para pintar. Por exemplo, eu não tenho nenhum jeito para pintura, para desenhar. Meus desenhos são horríveis, eu não tenho nenhuma habilidade para isso. Mas já para escrever eu tenho algum tipo de habilidade, isso é mais fácil para mim. E eu vivi no período da ditadura, quando estudante, atravessava um período da ditadura. E havia muita repressão, havia muita preocupação com o que você falava, com o que você pensava. E então na faculdade eu escrevia assim, algumas críticas, fazia algumas críticas ao sistema, na faculdade. Eu fazia contando pequenas histórias, então eu escrevia, imaginava uma história, né? Então foi assim, daí comecei a escrever pequenas poesias, publicava no nosso jornal Folha Acadêmica da faculdade. E assim foi. Depois, eu fazendo mestrado, eu vi a necessidade de escrever sobre a aplicação da pena, porque não havia, então, nenhuma obra específica sobre a aplicação da pena. O que tínhamos eram capítulos em livros, que eu achava muito pouco. Pô, a sentença é o fundamental da atividade do juiz. A parte mais importante do juiz é a sentença. Pelo menos a gente pensava assim na época. Daí eu resolvi, então, fazendo mestrado, resolvi direcionar a minha dissertação de mestrado para a aplicação da pena. Daí fiz uma obra que foi publicada pela editora Forense e teve algum sucesso. Ela circulou bastante no Brasil, até hoje ainda é citada, embora já esteja fora do mercado já há muitos anos. Eu preciso reatualizá-la. E onde o senhor busca inspiração, desembargador? Para escrever, para redigir os versos, as rimas? De onde vem isso? Pois é, eu sou, na verdade, um contador de histórias, né? E as histórias, elas nascem em todo momento. Né? Eu não me lembro, um dia eu estava no elevador, tinha uma fila de mulheres com roupas azuis e uma fila de mulheres com roupas cinzas. Umas trabalhavam de ascensoristas e outras trabalhavam na serviço de limpeza. Então havia essa diferença entre elas. E uma perguntou para a outra, você faz curso? Para ascensorista, você faz curso? Daí outra, faço, nós fazemos curso sim, para ascensorista, fazemos cursos. Que dia você faz? Daí outra fala, no sábado. Da outra, no sábado? Sábado tem que fazer curso? Sábado tem que fazer. Ela falou, dá um ruim, né? Dá um ruim ter que fazer curso, né? Então ali já nasceu uma crônica, né? Porque realmente, se você quiser crescer na vida, você tem que lutar, tem que se esforçar, tem que ir além do que você faz. E isso, entre aspas, dá um ruim, né? Ou seja, quem acha que dá um ruim não vai adiante, né? Desembargador, e se fosse falar em autores preferidos? E aquele livro que não pode deixar de ler? Bom, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, de gosto para gosto. É como você vê cor, é como você sentiu o sabor. Varia de pessoa para pessoa. Eu acho que o importante é que as pessoas leiam. E de preferência que procurem ler bons autores para o engrandecimento da pessoa. Desembargador, agora falando um pouquinho da sua carreira. O senhor veio lá do interior, lá de Quatiguá. Os seus pais eram agricultores. Como é que foi essa mudança quando o senhor veio para a capital? Né? Sair da terra natal, do aconchego da família. Como é que foi enfrentar esse novo desafio? Pois é, como tantos jovens, né? Eu saí do interior e vim para a capital. Meu pai me trouxe, me deixou aqui em Curitiba. Meu pai sempre acreditou no meu potencial, sabe? Ele sempre sabia que eu ia ser um bom menino, ele sabia disso. Tanto que ele escreveu uma taça de champanhe, escreveu essa champanhe, o Gilberto deve abrir mais tarde, um dia e tal, e ele que vai ser responsável pela família e tal. Meu pai acreditava que eu ia honrá-lo, né? Os ensinamentos que ele e minha mãe e também meus avós me passaram. Mas enfim, cheguei sozinho aqui em Curitiba. Morava no sítio, de fato, estava na cidade, mas morava no sítio. Meus hábitos e costumes eram do sítio. Daí você chega numa cidade grande como essa, nunca tinha vindo. Cidade enorme, assim, aquele monte de carro, de ônibus, na rua. Como é que essas pessoas vivem? Quem atravessa a rua, essa confusão, né? Telefone. Eu não sabia que telefone tinha que esperar o tom de descarga, ninguém me falou.
Eu pegava o telefone, não conseguia ligar. Não conseguia ligar nos primeiros dias. Mas como é que funciona isso? Daí, não, só discar, não é só discar. Tinha que esperar o tomzinho de discar, né? Tinha que esperar o tom para você discar para poder. Aí lá em seguida comecei a trabalhar, difícil, né? Naquela época também era bom porque você arrumava um emprego fácil. Mas enfim, vim para a capital, fui para cá do estudante universitário, fui morar lá, foi um período muito bom na minha vida, maravilhoso morar na CEL. E tive grandes convivências, grandes amigos, aprendi muito lá também. Também lá começou a desenvolver um lado político meu que era participar da direção da casa. Então concorri às eleições lá, perdemos. Nosso grupo sempre perdeu as eleições da CEL. Todos um voto, 2 votos, era assim os resultados, mas nós perdemos. E na faculdade também participava do diretório acadêmico, só que na faculdade a gente ganhava. E muitos dos meus amigos que moravam na CEL e que nos venciam na CEL, na faculdade eles perdiam. Eles eram derrotados porque na faculdade o nosso grupo era mais forte. Mas foi um período bom desse na minha vida. Aí eu fiz concurso para escrivão de polícia. Um grupo fez escrivão de polícia no Paraná e outro grupo fez para escrivão de polícia federal. Então passamos, uns foram para a Polícia Federal e eu fui para a Polícia Civil. E a vida sempre, eu sempre tive sorte assim na vida, sabe? E depois que eu passei no concurso, eles me designaram para o interior, para uma cidade chamada Rebouças. E não dava para eu ficar lá em Rebouças e aqui. Como é que eu ia fazer? Então eu falei, eu vou sair do meu emprego, vou deixar meu emprego e vou continuar estudando em Curitiba, óbvio. Mas era no mês de julho. E daí eu fui para lá, daí o delegado falou comigo, disse, não, Gilberto, nós precisamos muito aqui de um escrivão, nós não temos. E o juiz também quer. Vamos conversar com o juiz. Eu fui conversar com o juiz, meu grande amigo que se tornou depois, doutor Manassés. Manassés falou, olha, Gilberto, nós precisamos de um escrivão aqui mesmo. E desde que faça o serviço, não importa onde, como você faça. O importante é que você faça o serviço. Daí eu falei, e o delegado falou, Gilberto, você pode levar o serviço para fazer em Curitiba. Então você vem, faz a audiência e leva o serviço para fazer em Curitiba. Então lá eu inaugurei o tal do teletrabalho. E com isso eu pude fazer a minha faculdade e trabalhar, com que eu ganhava o meu sustento. Terminando a faculdade, fui advogar. Já tive sorte porque, terminada a faculdade, já fui no escritório de advocacia, que era um dos melhores aqui de Curitiba, muito bom, e fui advogar ali. Eu advoguei por 5 anos. Aí, nesse meio de tempo, já havia, aí eu sempre tive também o propósito de seguir a carreira de magistratura. Desembargador, e quando o senhor recebeu o resultado da aprovação no concurso da magistratura e descobriu que ia regressar para o interior, como é que foi essa notícia? Como é que foi essa experiência? Bom, com certeza uma das melhores da minha vida. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu recebi um telefonema, né? Me afirmaram por telefone. Você passou no concurso e tal. Tem que vir ao tribunal. Eu fiquei muito feliz, muito alegre, sabe? Daí toda a família, né? Daí você vai informando que tinha que telefonar para as pessoas, não era tão rápido como agora. Foi muito legal. Daí eu tomei posse aqui no tribunal, né? Tudo é marcante na vida da gente. Dessas coisas a gente não esquece mesmo. Foi muito gratificante. E daí eu fui para o interior, fui para Jacarezinho. Começar a carreira lá como juiz. Em julho de 1984. Lá eu cheguei, eterno. Um calor danado, em julho, calorzão. O juiz olhou para mim e falou assim, doutor Eduardo Fagundes, se você é o juiz substituto, né? Eu falei, como é que o senhor sabe? Que pergunta mais boba, né? Havia vaga para juiz substituto, esperando chegar o juiz substituto. Chega alguém de terno, naquele calor danado de Jacarezinho, era o juiz substituto chegando. O senhor foi pioneiro ao criar a Central de Penas Alternativas. Foi a primeira no Brasil. Como é que surgiu essa ideia, desembargador? E o senhor atuou muito no crime, né? Sabe, da lida do dia a dia. Como é que surgiu isso? Bom, justamente quando eu entrei na carreira, em 1974, estava para entrar em vigor a nova reforma penal. Reforma penal de 1984. Na verdade, a lei já existia e a lei ia estava entrando em vigor mais ou menos no mesmo período. Tem aqueles 6 meses de vacância. Estava mais ou menos entrando em vigor essa lei. E eu verifiquei que a lei era muito bonita, criava penas alternativas para substituir prisão, mas ela não dava nenhuma estrutura para o juiz implementar essas penas alternativas. Prestação de serviço comunitário.
Então eu pensei, isso não vai adiante. Por quê? Porque o juiz não tem funcionário para trabalhar com isso, o juiz tem os seus afazeres e vai acabar deixando de lado. Então eu tive a ideia de criar o Conselho da Comunidade, que o Conselho da Comunidade também existia na lei, era uma criação da Lei de Execução Penal. Só que ele não tinha essa atividade essa função que eu dei para ele. Esse conselho tinha a função de cuidar da delegacia, fazer vistoria na delegacia, etc. Mas eu atribuí a ele a função de administrar a prestação de serviço comunitário. Então, eu criava o Conselho da Comunidade e as pessoas cometiam um crime na cidade, o médico cometia um crime. Então eu condenava o médico e dizia, o senhor vai prestar serviço comunitário. E eu perguntava para o conselho, onde ele vai prestar o serviço? Era o conselho que determinava. E eu vi que aquilo funcionou. Então eu comecei a escrever sobre isso, criar Conselho da Comunidade, com essa função. E aí os conselhos foram se alastrando. E quando eu cheguei à corregedoria, a convite do Dr. Otto, por indicação do meu amigo, hoje presidente do Tribunal de Justiça, colega Dr. Xisto, reunimos os 4 juízes, o Expedito, o Sigurd, o Xisto e eu, nos reunimos e fizemos um programa. Então, nesse programa eu dei a sugestão de criarmos a primeira central de pena alternativa do Brasil. Aqui em Curitiba, que era justamente para gerir as penas, que depois foi copiada pelo Ceará. O Ceará veio, buscou o nosso modelo, só que a nossa central foi um serviço, foi por uma resolução, e eles criaram a vara deles por lei. Então, se você for ler a história, a primeira central do Brasil é do Ceará, mas é a primeira por lei, porque a primeira criada foi aqui de Curitiba. Desembargador, o senhor tomou posse como desembargador em dezembro de 2013. E eu queria pedir licença para ler um trecho de um texto que eu tenho aqui na minha mão e que diz assim: eu fui nascido e criado na querida Quatiguá, um pedaço sagrado do norte do Paraná. Lá meu pai trabalhava na antiga casa rural. Esse serviço ele amava, mas ganhava muito mal. E por isso foi obrigado a tomar triste decisão, a de ir para outro povoado para ganhar o nosso pão. Esse é o trecho do discurso do desembargador quando tomou posse. O que tudo isso significa para o senhor, desembargador? Bom, eu sou um felizardo, não tenho dúvida. Sabe, tive filhos, tenho, né? Filhos maravilhosos, netos. Minha esposa querida, amada, atual. Fui casado outra vez, tive um bom período de vida, até que o nosso casamento se desfez. Tenho amigos maravilhosos, colegas extraordinários, dos quais muito admiro. Então a vida, ela foi muito generosa comigo, muito, muito, muito. Só tenho que agradecer a Deus todos os dias para esse agradecimento. Aliás, gratidão é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, a tudo e a todos. Só tenho que agradecer. E porque a vida é generosa comigo, eu procuro retribuir com muito esforço, com muita dedicação, sabe? Trabalhando muito, sendo muito sério nas coisas que eu faço, sabe? Sou muito brincalhão, mas por trás de todas as minhas brincadeiras tem muita seriedade, sabe? Muita seriedade. E a gente ia encerrar a entrevista aqui e o desembargador me chamou a atenção porque ele quer falar de uma coisa que é outra paixão. Futebol? Futebol. Futebol sempre foi realmente minha paixão. Toda a minha vida sempre gostei de jogar futebol. E o futebol, ele, como todo esporte, né, ele tem assim, muitas virtudes, que é de aproximar as pessoas, então fazer amizades, que é de ensinar a pessoa a perder, né? A criança principalmente, a criança que pratica esportes, esse esporte de competição, ela aprende a perder, coisa que normalmente ela não quer perder na vida. E ela precisa aprender a perder, porque a vida não só se ganha, né? Ela precisa aprender a perder. E com a perda, ela também cresce. Então o esporte ensina isso. Você é derrotado hoje, mas amanhã você vai crescer. Você vai lutar, você vai superar os teus erros e vai vencer lá na frente. E a gente encerra por aqui a entrevista com o desembargador Gilberto Ferreira. Muito obrigado pelo bate-papo, desembargador. Até uma próxima. Muito obrigado, sempre à disposição. Parabéns a vocês. E a gente fica por aqui com a História do Judiciário. Espero você numa próxima edição.